Você vai ouvir agora uma poderosa palavra de Deus com o pastor Fernando Alves. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias, adicione o zap do pastor Fernando Alves, DDD 11 96598 6895, DDD 11 96598 6895. Queridos, antes de ministrar, eu mando saudação para todos os irmãos em Cristo, pastores, Deus abençoe pastoras, missionários e missionárias no Brasil e no mundo, que Deus recompense vocês em todas as áreas, e que o Todo-Poderoso os faça crescer de uma maneira sobrenatural, ok? Eu convido os meus amados irmãos em Cristo para abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 37, e eu quero ler apenas o versículo de número 5, que diz assim a poderosa palavra de Deus: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo, ou diversas cores também. Somente esse versículo para nós meditarmos, que fala a respeito do sonho de José, quando ele também ganhou uma túnica de várias cores. Mas, amados, a palavra que Deus colocou em meu coração está falando a respeito do sonho que um dia José teve, a revelação que Deus lhe deu, e ele teve a ousadia, a coragem que nem todo mundo tem, e que não é aconselhável ter essa coragem que ele teve, até porque ele, com o seu coraçãozinho limpo, sem maldade, coração sem malícia, ele teve a coragem de contar aos irmãos, conforme está escrito, que certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo. E o detalhe, a Bíblia diz que ainda mais. Então, isso quer dizer que eles já tinham ódio de José, apenas aumentou o ódio. É a Bíblia que diz. Quando nós paramos para meditar nesse texto, nós começamos a entender que Deus tem coisas grandes na sua vida, que Deus tem coisas grandes na minha vida, e que sonhos, eles não são para ser contados. Sonhos é para se guardar. Sonhos é para estar protegido dentro de mim, dentro de você. Eu não sei qual é o tamanho do seu sonho, eu não sei o que você sonha em ser, em ter, aonde você sonha chegar, sabe, irmão? Mas Deus tem os seus projetos, Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus sabe o que faz, Deus sabe como entra, Deus sabe
de todas as coisas. Por quê? Porque ele continua sendo Deus. A Bíblia Sagrada diz que José, ele sonhou, foi revelado para ele, a Bíblia, que Deus revelou para ele algo tremendo. O que é sonho, pastor? Sonho é ato ou efeito de sonhar. Sonho, na verdade, é um conjunto, podemos dizer, um conjunto de imagem, de pensamentos ou de fantasias que se apresenta na nossa mente justamente na hora do sono. Quem um dia não sonhou e Deus realizou? Quem um dia não desejou e Deus concedeu o desejo do coração? Então, um dia Deus deu uma revelação a José. Sabe, Deus revelou a José, conforme diz a Bíblia, que Jacó, ele habitou na terra de Canaã, aonde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E quando entramos na história da família de Jacó, quando a Bíblia diz que José tinha 17 anos, ele já pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. A Bíblia diz que ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram mulheres de seu pai, e ele contava ao seu pai a má fama deles. A Bíblia diz que, ora, Israel, ele gostava mais de José do que todos que havia, porque ele gostava mais do que os outros filhos, porque ele havia nascido justamente na sua velhice. Por isso ele mandou fazer única longa, quando a Bíblia diz que quando seus irmãos, eles viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, eles começaram a odiar José. Mas José, ele não pediu a túnica ao seu pai. O pai deu por gostar, o pai deu por entender que José era o mais frágil, ele deu por entender que José, ele precisava daquela túnica de várias cores, ele deu com a intenção de não perder, ele deu com a intenção de identificar aonde ele estava, e com as intenções maravilhosas. Só que alguém odiou, porque José ganhou o presente do pai. Então eles começaram a odiar José. A partir daquele dia que José, ele ganhou a túnica do pai. E vemos que Deus, ele dá a túnica a quem ele quer. Conforme está escrito no capítulo 37 de Gênesis, versículo de número 4, diz que quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Comece a meditar que a partir do momento que José recebeu a túnica do pai, os irmãos dele já não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Você está entendendo? Amigavelmente, eles não conseguiram falar com José. Ô pastor, o que é amigavelmente? É uma forma de demonstrar amizade a uma pessoa, amizade como, por exemplo,
amigavelmente é de uma maneira amigável em que há ou demonstra amizade. Um exemplo, uma pessoa, eu estou citando um exemplo, tá? Que está enquadrado dentro desse assunto amigável. Uma pessoa que divorciou e aí, mas ainda é amigo, né? Por conta dos filhos, então tem aquela conversa a respeito dos filhos, porque o diálogo tem que ter, e é de uma forma amigável, mas é um lá e o outro cá. A Bíblia Sagrada diz que quando seus irmãos viram, irmão, que o pai gostava mais, porque deu a túnica, observe que um gesto, observe que um presente, observe que uma bênção que o pai dele deu, porque a túnica, irmão, ela era a cara de José. Nós podemos conjecturar que a túnica era a cara de José. Então, aquilo ali incomodou, porque se José ele já brilhava, aí foi que ele começou a brilhar. Se aparecia, aí foi que ele começou a aparecer. Se ele não se perdia, aí é que ele não ia se perder mesmo, por conta da túnica que chamava atenção, por conta da túnica que brilhava longe, porque a túnica ela era diferente das roupas e de tudo que se usava, de tudo que se tinha, do que se possuía naquela época. Então, a Bíblia diz que os outros filhos, eles odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Como assim amigavelmente? Um bom dia, uma boa tarde, noite, opa, tudo bom? Normal, sabe? Eles não conseguiam, porque eles estavam odiando José. Meu Deus! Ai, meu Deus. O Senhor está dizendo para você que alguém está te odiando, mas não é porque alguém está te odiando que você vai deixar de fazer a vontade de Deus na terra. Não. Alguém está lhe odiando porque não está aceitando o lugar que Deus lhe colocou. Mas não se preocupe com quem está lhe odiando. Você tem a túnica. Se tem a túnica, você tem a certeza que você está amparado. Você tem a certeza que você está brilhando. E a túnica, ela vem para quem Deus escolhe, irmão, para a obra. Eles estavam odiando José. A partir daquela túnica, quando o pai chama, José, vem aqui, toma esse presente, essa túnica. Estudiosos revelam que José não queria mais soltar, sabe? Para onde ele ia, era com a túnica. É verdade, viu? Para onde ele ia com a túnica. Aonde ele entrava com a túnica. Na hora de comer, ele comia com a túnica. Quando ele ia dormir com a túnica. Quando ele saía com a túnica. Tudo que ele falava com a túnica. E isso trouxe revolta. Isso causou inveja nos seus irmãos, porque eles não tinham o que José tinha. E alguém se perturba com você porque não tem o que você tem. E você não pode entrar em desespero. Meu Deus, que coisa, que palavra. Isso aqui é palavra que vem diretamente do trono de Jeová. Eu não estava nem pensando em ministrar nesse texto, mas o Espírito Santo na hora mudou a mensagem e disse: você vai falar aqui aonde eu quero. Eu digo: eu falo agora, eu falo tudo. Meu Deus, esse é o Deus tremendo que eu sirvo, que eu adoro, que eu não me canso de ministrar e de falar sobre esse Deus poderoso. Eles, quando viram a túnica, eles odiaram José.
Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 4, diz que quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Tem coisas que Deus lhe dá e sabe o que acontece? As pessoas já não conseguem mais falar com você por um simples presente que Deus lhe deu, por uma simples vitória que você alcançou diante de Deus. As pessoas deixam até de falar, sabe? Irmão, é fúria, isso é o diabo. Irmão, pastor, é verdade. Eles odiaram, passaram a odiá-lo ainda mais. E eu fico meditando aqui, quando os irmãos de José passou a odiar, a Bíblia revela, irmão, que odiar é detestar. Odiar é execrar. Nunca ouviu essa palavra, não foi? Odiar é detestar, é abominar, sabe? Odiar é achar muito desprazeroso. Meu Deus. Sinta a presença de Deus aonde você estiver. Não é porque alguém te odeia que vai te destruir, que vai te tocar, sabe, que vai te abater, que vai te jogar. Meu Deus, aonde alguém quer, não. Eles odiaram José. José foi odiado pelos próprios irmãos dele. Por isso que eu digo, olha, não se espante quando você vê as coisas acontecendo. Irmão, é a Bíblia. A palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. A palavra de Deus, ela é verdadeira o tempo todo e toda hora. A palavra de Deus, ela se cumpre na minha, na tua vida, na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A Bíblia Sagrada diz que certa vez José teve um sonho. Depois que ele recebe a túnica, ele teve um sonho. E quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram, meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Eles passaram a odiar ainda mais. Ou seja, eles passaram a odiar ainda mais. Você está entendendo? Quanto mais alguém vê você bem, quanto mais alguém vê você recebendo, você crescendo, quanto mais alguém vê Deus fazendo na tua vida, é que te odeia ainda mais. Mas não te preocupa com quem vive te odiando. Deixa nas mãos de Deus poderoso para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ele contou o sonho. Sabe que tem crente que ele conta sonho a todo mundo. Eu não estou falando do sonho carnal, não, irmão. Eu estou falando do sonho. Eu estou falando dos objetivos, do desejo, da vontade que você tem de ser, de chegar, de ter, sabe, de crescer, de obter. Você não pode estar dizendo a todo mundo. Você não pode estar contando no meio dos irmãos o que você quer ser, o que você quer ter, aonde você quer chegar. Você não pode estar contando. Porque na maioria das vezes, quando você conta um sonho, você conta um sonho que você tem, e as pessoas sabem o que dizem? Chega não, rapaz, tá sonhando muito alto. Quantas vezes que eu escutei essa mensagem, viu? Essa mensagem antiga que o diabo usa as pessoas. Tá sonhando muito alto. Conversa é essa? Tu nunca vai chegar não, tu nunca vai ter. Não. Ei, rapaz, para com isso. Fulano tá doido, tá sonhando muito alto. Diabo, sabe? O diabo diz que você sonha alto. Por quê? Porque ele não tem como sonhar mais. Ele perdeu todo o privilégio que ele tinha. Ele perdeu as honras.
Sabe, ele perdeu o que ele tinha e aí ele quer que você perca também. Só que você não pode deixar de sonhar. Você não pode deixar de sonhar com a volta do seu filho para a igreja. Você não pode deixar de sonhar com a convenção do seu esposo. Você não pode deixar de sonhar de um dia ver o seu filho, seu esposo, sua família, sua filha na obra firmada como obreiro da casa do Senhor. Você não pode deixar de sonhar. Você não pode. Porque se você deixar de sonhar, você vai entender que se você deixar de sonhar, você vai perder. Você não pode contar o sonho para todo mundo, porque se você contar o sonho para determinadas pessoas, sabe o que vai acontecer? Eles trabalham contra, justamente para que o seu sonho não seja realizado. Irmão, e é assim mesmo, não é diferente não. Quantas pessoas que estão hoje sofrendo porque um dia contou um sonho que tem? Quantas pessoas que foram atrapalhadas e o Senhor está aqui presente falando com você e lhe revelando, lhe dizendo que você tem que ter cuidado, porque tem alguém que está querendo atrapalhar os seus sonhos, está querendo atrapalhar o que Deus tem com você. A verdade é que não depende somente de Deus, depende também de você. Se você tapar as brechas e não deixar alguém aqui na terra atrapalhar o seu sonho, você vai muito longe. Você vai chegar muito além daquilo que você pensa, ou muito além daquilo que você imagina. Por isso que você não pode estar contando a todo mundo, sabe? Vai ser o quê? Deus proverá. Essa é a palavra, sabe? Irmão. Tu quer ser o quê? Deus proverá. Qual é o teu sonho? Porque existem pessoas que se aproximam para querer saber, irmão, os projetos de Deus, tanto na minha vida como na sua. E se você não tiver cuidado, é destruído. O Senhor está dizendo cuidado, porque o meu adversário tem se aproximado de você para destruir aquilo que eu tenho para a tua vida. Cuidado na vida, não vacile não, não conte os teus sonhos para ninguém. Não conte os teus sonhos, o sonho, aquilo que você sonha para ninguém. Não diga não, meu Deus, que Deus tremendo. O Senhor está dizendo, você não vai fracassar. Alguém quer ver você fracassando, alguém quer ver você na pior, mas eu estou trabalhando para te ver bem. Meu Deus, que negócio é esse, Jeová? Vá sentindo a presença de Deus onde você estiver, porque o Senhor está dizendo que alguém quer ver você mal, mas Ele está trabalhando 24 horas para lhe ver bem. José estava na mão de Deus e os irmãos dele fazendo de tudo. Meu Deus, mas ele já tinha sonhado. Você já sonhou, ainda está sonhando. Ele já tinha sonhado, ou seja, Deus já tinha revelado para ele em sonhos. Tem coisas que Deus revela para a gente em sonhos, não é? Deus revela porque Deus é grande, Ele revela do jeito que Ele quer. Porque em sonho é para você entender bem, porque em sonho você capta bem a mensagem, aquilo que Deus já vai fazer, sabe? Tem coisas que eu não posso dizer aqui no ar, mas Deus faz muitas coisas grandes. Deus revela muitas coisas no sonho, e quando pensa que não, a gente vê acontecendo. Você está entendendo? Ele disse um dia no capítulo 37 de Gênesis, versículo 6, ele disse: ouçam o sonho que tive. Disse-lhe: eis que estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Aí joga uma interrogação aqui. Ai, meu Deus do céu. Então os seus irmãos disseram: está escrito aqui, ó, irmão, eu prego a genuína, tá? Sem mistura, purinha.
purinha, verdadeira até demais. Ô glória! Eles disseram, sabe o que? No capítulo 37, versículo 8, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Outra interrogação. E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Meu Deus do céu. Quer dizer que peraí. Então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Eita, Jeová! Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que ao mesmo tempo eles trouxeram a interpretação do sonho de José. José, eu ainda começo a conjecturar que José ainda não estava entendendo aquilo, sabe, irmão? Por isso que ele foi bem sucedido, por isso que Deus abençoou, mas não quer dizer que porque ele contou, você vai contar. Porque aqui, quando ele contou, ele não estava entendendo ainda aquele negócio. Por isso que ele contou. Ele sabia quem eram os irmãos dele, e ele contou. Ele sabia que dentro dos irmãos dele tinha alguém que entendia a respeito de sonhos, sabe? É como se Deus dissesse assim, eu vou permitir você contar, eu fazer você entender através do seu próprio irmão, que vai lhe odiar, mas vai revelar. Eita, Jeová! Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Odiou. A revelação veio quando ele terminou de contar. O irmão dele disse assim, então quer dizer que você vai reinar sobre nós? José já entendeu, suficiente, reinar sobre eles. Olha, José já captou aquela mensagem. Aí daqui a pouco vem outro e diz assim, vai reinar sobre nós? Aí tem uma interrogação. Aí o outro diz, quer dizer que você vai nos governar? Aí José entendeu tudo. José disse, então quer dizer que esse sonho aqui, essa revelação que Deus me deu, ele está dizendo para mim que eu vou governar, eu vou reinar sobre os meus irmãos. Aí foi que eles odiaram ainda mais. Meu Deus! Eita, Jeová! Sabe o que aqui Deus está dizendo? Você que está aí, receba essa mensagem de Deus, alegre o seu coração. Não se preocupe com quem te odeia. Não te preocupa não, irmão. Teu negócio é com Deus. Quem tem negócio com Deus tem. Quem tem chamada de Deus tem. Se você tem uma chamada de Deus, você precisa se firmar com Ele e não contar os teus sonhos para ninguém. Sabe? Existem momentos da nossa vida que é você e Deus, que é eu e Deus, e não tem mais ninguém perto, sabe? Não, você e Deus vai por ali lhe ajudando, né? Lhe carregando, quando você não tem mais força para andar, e Deus, vem cá meu filho, eu te coloco aqui no braço, vem comigo, eu te levo, e Deus vai guiando, vai ajudando, sabe, irmão? E Deus vai fortalecendo, e Deus vai trabalhando, e Deus vai operando, e Deus vai suprindo a necessidade, e Deus vai honrando na terra. Qual o tamanho do teu sonho? Se tu estava com... Me prove que me ama, me conte. Aí você vai e conta. Não conte não. Conte não, porque você tem a túnica. A túnica é de várias cores. Eu já preguei um tempo aqui a respeito da túnica de José, não foi? O significado da túnica, as cores. Ai, mas é uma profundidade grande, sabe? Mas você tem que entender que hoje Deus está falando de sonhos. Quantas pessoas que foram destruídas, quantas pessoas que foram arrancadas dos lugares porque contou sonho, quantas pessoas que hoje está em lugares que Deus não quer que ela esteja porque contou sonho. Sabe quantas famílias foram destruídas porque alguém da família contou o sonho? Não pode não. É segredo entre você e Deus. Segredo é segredo. E segredo para com Deus tem que guardar, tem que esconder, tem que ser vigilante, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Você que está aí,
Não é porque alguém te odeia que você vai parar, vai arriar as ferramentas. Aí é que você vai guerrear na terra. Sonhos. Quantos sonhos que estavam no dia de hoje, irmão, para ser apagados. Quanta preparação do adversário, sabe? Quantas investidas do inimigo na tua vida para você não sonhar. As investidas vêm da onde, pastor? As investidas vêm de dentro da própria casa, vêm de dentro da igreja, vêm do próprio ministério que você faz parte. As investidas vêm das pessoas que você pensa que verdadeiramente são crentes, que verdadeiramente são instrumentos de Deus, quando não é. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado para ninguém destruir os teus sonhos, mulher. Jovem de Deus, moço, criança, cuidado. Não se conta sonho, não se revela aquilo que Deus tem prometido a você para ninguém. É mistério de Deus. Mistério. É mistério que você tem que guardar, que você tem que esconder, que você tem que, zelar de uma maneira bem maravilhosa, porque quando você pensar que não, Deus realiza. Você está entendendo? Uma das causas que eles o odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de número 8. Eu não ia nem pregar aqui hoje, nem aqui eu ia ministrar essa palavra hoje. Era outro texto, mas Deus manda em tudo. Aonde Ele mandar eu ministrar, eu ministro. Não tem história, sabe, irmão? Você está entendendo, minha querida, o que Deus está dizendo a você? Você está captando a mensagem do alto, a mensagem que vem diretamente do trono de Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Você tem que ter cuidado, não conte, senão alguém vai te odiar ainda mais. Eita, Jeová grande, que Deus tremendo, aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? O Senhor está dizendo: não pare de sonhar, não desista no meio do caminho, não retroceda, porque quem lhe fez a promessa foi eu, quem lhe deu a túnica foi eu. Se Deus te deu a túnica justamente para você aparecer com Deus e Deus aparecer contigo, foi justamente para você se destacar, para Deus mostrar que você é diferente dos demais, e você não pode vacilar. É a palavra, você não pode vacilar. Tu anda contando os teus sonhos para quem? Conta não. Guarda, esconde, cuidado. Sabe por quê, irmão? A gente vive, a gente vai aprendendo no decorrer da caminhada. Você tem que ter sua experiência para contar. Sabe por quê? Porque você fala uma palavrinha, o diabo, ele aumenta muitas palavras, é verdade. Um dia eu trouxe um comentário a respeito de um servo de Deus num determinado lugar, um comentário simples, sabe, irmão? O diabo aumentou tanto, o diabo aumenta tanto. Irmão, tem que ter cuidado. Você tem que ser prudente. Principalmente é assim, quando você conta uma história, um pequenininho texto, uma palavra normal que você fala a respeito. O diabo pega aquela palavra pequena, mas ele coloca tanta coisa dentro daquilo que você falou que você não tem ideia. E você tem que ter cuidado, irmão. Principalmente quando se torna inimigo seu, inimiga. Irmão, aumenta o texto de uma maneira tal que você não tem ideia o quanto o diabo usa. E o Senhor está dizendo: cuidado, que o meu inimigo quer destruir os seus sonhos. Por isso que você não pode contar pra ninguém. Não conta. Alguém quer se aproximar de você para saber. Alguém procura você para saber.
do que você tem, do que você não tem, do que você deseja, do que você não deseja, do que você já possuiu, do que você ainda vai possuir, o que já está nas suas mãos e o que está para chegar nas suas mãos. Tenha cuidado, não brinque não, o diabo não presta. O diabo tem seus instrumentos aqui na terra. Deus não tem seus instrumentos aqui na terra, não tem? Os seus vasos de honra, tem. O diabo também tem seus instrumentos, viu? E eu vou para o detalhe, que estão dentro das igrejas, dizendo que é crente, falando em línguas estranhas, pulando, marchando, mostrando santidade que não existe. Meu Deus, é a palavra, eu não quero saber. Para os seus sonhos não ser destruído, eu entro com o Espírito Santo de Deus nessa profundidade, para que você possa levantar o seu ego, levantar a sua cabeça, para que você possa entender que a chamada de Deus na sua vida é grande, nada está perdido, nada vai afundar. Não, o machado é emprestado, ele pode até cair dentro da água, mas se tem profeta, o machado tem que flutuar. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Receba essa palavra, não deixe de sonhar, continue firme e forte, não conta para ninguém, vai quietinho, deixa Deus fazer na tua vida. Nem todo mundo pode saber da tua história, sabe por quê? Porque quando sabe da tua história, que tu estás obtendo êxito daquilo que tu estás fazendo, as pessoas passam a te odiar. Um dia eu disse assim para o diabo, eu já me deparei com muitas coisas na minha vida, e eu me deparei com uma situação a respeito da obra de Deus, sabe, irmão? A obra de Deus é a obra de Deus. E um dia o diabo queria mandar na obra, na igreja, eu digo, aqui não. Aí eu quebrei as duas pernas, as duas mãos, dedicando de ferro nas duas pernas e dedicando de ferro nas duas mãos. Digo, aqui não, aqui quem manda é Deus. Mas menino, aí é que o ódio aumenta, sabe, irmão? Mas é a obra de Deus. Não me vendo, não me misturo, também não deixo ser levado, também não, só quem me guia, eu só deixo ser levado por um, pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém não consegue. Satanás cai por terra, derrotado. E hoje o Senhor está dizendo para você, o tema da mensagem de hoje: não conte os seus sonhos para ninguém. Receba esta palavra que eu ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus.